Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início a mais uma escola bíblica com o tema A Queda do Ser Humano, lição 7. O texto áureo é: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5, versículo 12. Verdade prática: ao pecar contra Deus, o homem perdeu completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte em Cristo, porém temos o reino e a vida eterna. Pai, eu quero nesse momento te pedir, Senhor, que tome o controle desta aula, que toque na mente de cada irmão, de cada irmã, assim como Jesus tocou na mente dos discípulos e abriu para que eles compreendessem melhor as Escrituras. Faça isso com os teus filhos também. Repreenda, maniete toda a oposição do inferno contra a tua palavra, me sarque da tua aljava como uma flecha e acerte o alvo, que são os corações de teus filhos, em nome de Jesus. Mantenha a porta da palavra aberta nesta tarde e em qualquer momento em que eles forem reproduzir esta aula, Senhor, para que teu nome continue sendo glorificado e nós continuemos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. A leitura bíblica em classe é Gênesis 3, do versículo 1 ao 7, que diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Até aqui. A introdução. Estudaremos hoje o capítulo mais trágico da história, a queda do ser humano. No transcorrer da aula, mostraremos que a narrativa do pecado de Adão e Eva, longe de ser uma parábola, foi um evento real, cuja literalidade não pode ser questionada, pois acha-se referendada em toda a Bíblia. Inicialmente, examinaremos o livre-arbítrio e as suas implicações na experiência humana. Em seguida, averiguaremos a queda em si e depois focaremos as consequências da rebelião adâmica. Trata-se, pois, de uma temática imprescindível ao estudo da doutrina do homem, conforme a encontramos na Bíblia Sagrada. Que o Espírito Santo nos ilumine a compreender esta aula. Amém. Tópico 1: o livre-arbítrio do ser humano. Nesse tópico definiremos o livre-arbítrio, em seguida veremos o seu relacionamento com a soberania divina e finalmente trataremos da responsabilidade humana frente às ordenanças divinas. Subtópico 1: o livre-arbítrio. É o dom que recebemos de Deus através do qual podemos desimpedidamente escolher entre o bem e o mal. Sem o livre-arbítrio, não seríamos o que hoje somos, seres autônomos, conscientes da própria existência e de nosso lugar no universo criado por Deus. E subtópico 2, a soberania divina. É o direito absoluto e restrito, inquestionável, que possui Deus sobre toda a sua criação. Portanto, o Senhor age como lhe aprouver. Em suas mãos somos o barro, ele o soberano oleiro. Não nos cabe questionar a soberania do Todo-Poderoso. Ele é Deus e Senhor. Não devemos, por outro lado, ver a soberania divina como algo despótico e tirânico, porquanto todas as ações de Deus são fundamentadas em seu amor, justiça e sabedoria. O que ele faz agora só viremos a compreender mais à frente. Descansemos, pois, na vontade divina. A responsabilidade humana, subtópico 3. Entre o livre-arbítrio e a soberania divina encontra-se a responsabilidade. Não resta dúvida de que Deus permite-nos o direito de obedecer-lhes ou não aos mandamentos. Todavia, ele nos chamará um dia a prestar contas quanto às nossas escolhas. O juízo final não é ficção. É a realidade que aguarda a espécie humana na consumação de todas as coisas. Vamos comentar agora. Irmãos, o amor de Deus pela sua criação, pela humanidade, por todos nós,
inclui o livre-arbítrio, ou seja, o direito de escolha. Sempre vamos ter duas opções à nossa frente, obedecer ou desobedecer, certo ou errado, céu ou inferno, né? Então, assim, Deus não nos obriga a escolher uma determinada coisa, mas Ele, sendo soberano, Ele tem os propósitos acerca de nossas vidas, Ele sabe o que é que Ele tem projetado para cada um de nós. Antes mesmo que nós existíssemos, Ele já sabia, né, por que é que nós teríamos que nascer, qual seria a nossa função aqui na Terra, né, para o reino dele, o que é que nós iríamos desempenhar, quais eram os dons que ele ia nos dar, né, para que nós pudesse avançar o reino dele aqui na nossa geração. Então ele já tinha um projeto antes mesmo que nós existíssemos, né, desde a fundação do mundo. Mas ele não nos obriga a tomar a decisão certa. Ele deixa o livre-arbítrio, o direito de escolha. Mas entre essa soberania divina, né, o projeto de Deus para nós, aquilo que Ele tem preparado para nós, e o direito de nós escolhermos ou não, né, viver o plano de Deus em nossas vidas, tem a nossa responsabilidade, porque o Senhor não obriga a gente a tomar determinada decisão, mas Ele deixa claro qual vai ser a bênção se a gente tomar a decisão certa e qual vai ser a consequência, a maldição, né, por desobedecer. Como está lá em Deuteronômio 28, o capítulo todo, né, sobre as bênçãos e maldições. As bênçãos para quem ouve, guarda o mandamento do Senhor, a palavra do Senhor e obedece, e também as maldições para quem não obedece. Então, esse tópico primeiro é formado por 3 subtópicos: o livre-arbítrio, que é o nosso direito de escolha, a soberania divina, né, que é todo o projeto de Deus, tudo como ele tem projetado e como ele desenvolve as coisas, e a gente não pode questionar o agir de Deus, né, porque ele é Deus, é soberano, é Senhor. Tudo que ele faz é para o nosso bem, né? Tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus e dos que forem escolhidos segundo o seu propósito. Nada que o Senhor permite para nós é 100%, é ruim, assim. Ainda que seja uma aprovação, não é 100% ruim. Nós podemos tirar uma lição, né, daquela prova para as nossas vidas, o que é que ela está nos ensinando, né? Então, quando a gente estiver ali sendo provado, se a gente tem a consciência de que não estamos sendo provados porque cometemos algum erro, mas porque o Senhor está aperfeiçoando a nossa fé, a gente deve perguntar a Deus só o que Ele quer nos ensinar com aquilo, né? Não questionar achando que a gente não é digno de passar pela prova, mas perguntar para entender, né? Para que o Senhor revele para nós o propósito daquela provação. E a responsabilidade humana. Cabe a nós obedecer ou não obedecer, mas devemos viver nossa vida, como eu sempre falo, considerando o dia do juízo, o dia da prestação de conta, o dia que todos nós, homens, mulheres, vamos comparecer diante do justo juiz, diante do tribunal de Deus. Então, esse juízo final existe, a palavra de Deus não é ficção, né? Como o comentarista da lição falou, é fiel e verdadeira. E nós vamos ter que comparecer diante de Deus, né, naquele grande dia do juízo. Então, vivamos aqui considerando o dia da prestação de contas. Não vamos nos embaraçar com os negócios dessa vida, como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, né? Vamos militar legitimamente para que nós possamos ser coroados naquele grande dia. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa, viu? Guarda a fé, guarda a palavra, vive em obediência, em temor do Senhor, né? Vive em gratidão a Deus pelo que Ele tem feito, pelo que Ele é. E a conclusão do tópico primeiro é: entre o livre-arbítrio e a soberania divina encontra-se a nossa responsabilidade, né? Então, temos o direito de escolher, somos livres para fazer nossas escolhas, né? E devemos saber que para cada ação tem uma reação. Para cada escolha vai ter uma consequência, ou boa ou ruim. Amém? Então, encerramos aqui o tópico primeiro.